Vamos então, vamos trabalhar aqui então. Está dando aqui uma mensagem no Facebook que, como é que é a mensagem aqui? Tentando iniciar transmissão ao vivo. Bom, eu já apertei o negócio aqui. Não depende mais de mim, mas eu estou esperando que inicie a transmissão ao vivo. Sei lá por quê. Não é possível continuar ao vivo. Ocorreu um erro. Deixa eu colocar o óculos. E sua transmissão ao vivo falhou. Vou tentar de novo. Tá? Você que está me ouvindo aí, tem um pouquinho de paciência ser do rádio, porque tem uma porção de gente que nos acompanha pelo Facebook, então eu quero tentar ao vivo aqui de novo. Vamos ver se eu consigo, hein? Ao vivo. Pronto, agora deu certo. Só que agora eu não consigo coisar aqui. Mas tudo bem. Deixa eu acertar aqui. Vou ficar mais de longe. Melhor aí. Não dá para ver as rugas. Né? Não dá. De longe assim não dá para ver as rugas. Porque depois que a gente passa dos 30, ó a ruga como é que vem. É verdade. Meu pai faleceu com 88, né? 88 anos. Meu pai tinha pouquíssimas rugas. Minha mãe tem 87. Vai fazer 88 agora. Minha mãe não tem cabelo branco. Olha, que coisa. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Primeira carta do apóstolo João. 1 João. Dedo para você também. Capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Você tem a Bíblia aí? Abra, leia comigo. Bom dia, irmão Marcelo. Deus abençoe. Se não puder ler a Bíblia, ouça, eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus, é claro. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra, se puder acompanhar aí. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmão, tem algumas passagens na Bíblia, né, que são difíceis mesmo de serem entendidas. E Pedro tinha, às vezes, algumas dificuldades para entender, e ele escreve sobre isso. Então tem gente que acha que para testar um espírito, como diz aqui em João, capítulo 4, versículo 1, 1 João, são as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, não é o Evangelho. Tem gente que acha que é chegar para o Espírito e falar assim, olha aqui o Espírito, você é de Deus ou não? Tem gente que acha que é assim. Você acha que o Espírito vai falar que não? Ele vai falar que sim, ué. Não, claro que eu sou um varão. Ele vai começar com aquelas histórias, né? Não é assim. Quando João diz, olha,
provai os espíritos, testai, né? Faça um teste. Não é para você perguntar, porque você vai perguntar, você vai ouvir uma resposta mentirosa. Como é que a gente testa, então? Como é que acontece o teste? Para saber se aquilo que está sendo dito é verdadeiramente algo divino ou não. Como é que a gente testa isso? Como é que eu faço a prova disso? É pela Bíblia. Aquilo que o sujeito está falando tem que estar em conformidade com a Bíblia Sagrada. Porque você já viu algum falso profeta falar: olha, eu sou falso profeta, viu? Eu nunca vi. Eu conheço uma porção, um montão deles. Eu nunca vi nenhum falar: olha, eu sou falso profeta, vocês não me seguem não. Ou me sigam, eu sou falso profeta. Eu nunca vi. Eles sempre falam que não, que eles são homens de Deus. Aquelas histórias que está todo mundo já cansado de ouvir. Então, a gente testa, prova um espírito através da Bíblia Sagrada. E como é que eu provo que uma igreja, quando eu digo igreja, eu estou dizendo uma denominação, principalmente final de ano, assim, é tão fácil a gente peneirar. Como é que eu vou saber se aquela denominação, esta que eu fui, que me convidaram, que eu estou frequentando, como é que eu vou saber se é ou não uma igreja em que eu posso confiar? Como é que eu vou saber se aquele pastor tão bonzinho, tão simpático, tão alegre, como é que eu vou saber se aquela igreja que eu vou, que é tão festiva, que eu me sinto tão bem lá dentro, aquela igreja que eu abraço todo mundo, sou abraçado por todo mundo, aquela igreja que me recebeu tão bem? Tem umas que diz, né? Assim, a igreja que ama você, a igreja da família. Mas se a igreja não amar a pessoa, então não é igreja. É chover no molhado. Mas, bom, como é que eu vou saber se essa igreja é um lugar cristão verdadeiro? Como é que eu tenho esta firmeza para afirmar que sim ou que não? Como é que eu vou saber? Não é porque a igreja tem lá um grupo musical muito bom, não é porque a igreja tem uma orquestra, um conjunto, uma banda, nem sei que nome que se dá para essas coisas hoje, não é porque existe uma eloquência carismática que é uma igreja séria. Não é porque a igreja distribui cesta básica, sopa, e vai por aí, aqui é uma igreja séria. A igreja é séria, a igreja é bíblica, ela é verdadeiramente igreja, não é porque ela tem uma placa lá, comunidade, igreja, assembleia, não sei o quê. Não, não é por causa disso. É porque ela segue a Bíblia, que é a palavra de Deus. É porque ela tem como foco, como centro, como a estrela que brilha, a palavra de Deus. Se a estrela que brilha lá na igreja que você vai, que você frequenta, se a estrela que brilha não for a palavra de Deus, eu afirmo aqui com
toda tranquilidade, com toda certeza, que é uma igreja do diabo, uma igreja de Lúcifer, de Satã, de Belzebu, porque o foco central, o que deve brilhar numa igreja é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, que é a única revelação de Deus para todas as pessoas. Para aquelas pessoas que estão me ouvindo, quem sabe, pela primeira vez, para aquelas pessoas que já estão enjoadas de me ouvir. Mas é isso aí, é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para todos. É ela que tem que ser o centro. É ela que tem que ser o motivo de nós estarmos lá, para ouvir a palavra de Deus. E através da audição da palavra de Deus, nós cultuamos a Deus. Ninguém cultua a Deus cantando, dançando, com luta, com MMA, né? Não. Ninguém cultua a Deus com cantata de Natal, com ar. Não, nós cultuamos a Deus através da palavra dele. E Deus deixou isso para nós, para que ninguém seja enganado pelas aberrações que vão por aí afora, né? Está cheio de aberração hoje. Falso pastor, bom, pastora, então, né, eu lanço esse desafio há sei lá quantos anos aqui. Me mostre na Bíblia Sagrada só uma pastora. Se você mostrar, eu vou começar a pregar que pastora é bíblico. Os apóstolos, aberração, apóstolas, bispos, bispas, missionários, missionárias, profetas, místicos, visionários, são esses que espalham por aí as falácias doutrinárias e essas revelações que eles dizem que foram dadas pelo Espírito Santo. E eu não tenho aqui nenhum pudor em dizer, nenhum receio em dizer que são falsos, hipócritas e serviçais do diabo. Nenhum receio em dizer isso. E confronto qualquer um deles. Biblicamente, confronto qualquer um. Que fazem parte dessas aberrações. Que fazem parte exatamente disso que João diz aqui. Não deis crédito. E João está falando para nós, frequentadores das igrejas. João está falando, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, para nós que proclamamos a palavra de Deus, para nós que temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus para quem quer ouvir. Não deis crédito a qualquer espírito. Quando ele está falando de espírito aqui, não é o espírito que desceu lá no centro espírita, não é aquele espírito que no centro espírita diz que de centros de Umbanda, de Quimbanda e Candomblé, dizem que o espírito baixou, né? Desceu. A única diferença é que nestas igrejas diz que o Espírito se manifestou, mas é a mesma coisa, não há diferença, e eles se alegram
Não porque Jesus está ali, não porque o nosso Senhor está ali, estão todos cultuando a esse Deus Salvador, misericordioso, perdoador. Não! Eles se alegram porque um demônio, olha, e eu já disse isso aqui, repito, em mais de 90 e quase, sei lá, quase na totalidade, nunca é espírito nenhum. Nunca é. Sabe? Mas eles ficam felizes, porque há lá um sujeito, uma mulher, na maioria das vezes com problemas emocionais, psíquicos, falando com uma voz diferente, etc. e tal. É com isso que eles se alegram. Eles dizem que Deus se manifesta daquela forma. Para mim isso é manifestação, na grande maioria das vezes, carnal, em alguns casos doença, em alguns casos manifestação patológica, pode ser física, pode ser emocional, né? Pode ser um problema de tumor na cabeça, enfim. Você precisa, meu irmão, minha irmã, tomar ciência do que você está fazendo na sua vida. Se você frequenta uma igreja que pede dízimo, eu acho que você devia provar os espíritos. Jesus nunca pediu dízimo para a igreja, nem Paulo, nem Pedro, nem João. Nunca pediram, nunca orientaram a igreja a pedir dízimo, a pastor nenhum pedir dízimo. Você sabe que eu já cheguei a ouvir? Pastor, se eu não pedir, o outro pede. Ora, pois o outro que peça então. Ele que carregue a carga de pecado que ele queira carregar. Eu não sou obrigado a carregar. Eu não quero carregar. Mas se eu não tomar o dinheiro, pastor, o outro toma. Ora, pois que toma-me. Quem falou que eu quero tomar dinheiro de alguém? Eu não quero tomar dinheiro de ninguém. A igreja, ela existe para reunir os salvos. Para isso que existe a igreja. Não é para comprar terreno, construir aquelas coisas mirabolantes, aquelas obras faraônicas. Isso é bonito, né? Não, a igreja existe porque ela reúne dentro dela os salvos. Ela é o corpo de Cristo, corpo do qual Jesus é o cabeça. Não é a cabeça, é o cabeça. Por causa disso que existe igreja. Não é para deixar pastor rico. E às vezes eu falo algumas coisas aqui, eu sou mal interpretado. É porque, por mais que a gente explique, quando a pessoa quer interpretar errado, ela interpreta mesmo, né? Não tem nada contra quem mora em condomínio fechado, cada um mora onde pode. Não é? Não tem nada contra quem tem carro importado, se a pessoa tem condição de ter, que maravilha, pois que tenha. Não é isso, eu estou dizendo quando o pastor usa do dinheiro do dízimo que ele pega para ele comprar a casa no condomínio, para ele comprar do dinheiro do dízimo o seu carro importado. É disso que eu estou dizendo. Então, quando eu falo de morar em condomínio fechado, em carro importado, claro que não tem ninguém
Ninguém é pecador porque mora em condomínio fechado. O sujeito pode morar, que maravilha. Se eu pudesse, eu moraria também. Não posso. Mas não é pecado morar. O problema é você usar do dinheiro do dízimo, que deveria, o propósito inicial de se pedir o dízimo, mesmo não sendo bíblico, deveria ser para quê? Para sustento do pastor, envio de obras missionárias, Eles pegam o dízimo quando mandam um missionário daqui a ali, nós precisamos pedir de novo. Então você tem que avaliar, é você que tem que avaliar. Prove os espíritos. Na sua igreja, vocês reúnem os salvos ali. Você tem que avaliar. E quando os salvos se reúnem ali, por que eles estão ali? Uns vão na igreja para mostrar roupa. Os homens colocam lá, nesse calor de rachar mamona, o sujeito coloca uma gravata lá e vai. Tem algum problema usar gravata? Não, claro que não. Eu, em alguns casos, preciso usar também. Mas olha, eu fujo dela. Mas tudo bem. Mas ninguém deve ir na igreja para mostrar a roupa. Exibir o carro novo, pedir no final do culto que o pastor venha ungir o carro. Faça-me um favor, hein? Ungir carro? Para quê? Não, nós vamos ungir para ninguém bater nesse carro. Então você não pode andar com o carro. Para ninguém bater, deixa na garagem, irmão. Nós devemos frequentar uma igreja que zela pela santificação. E é aí que eu queria chegar. Que as pessoas acham que santificação é não pecar. Tá certo, é não pecar mesmo, mas ninguém sobre a face da terra consegue viver sem pecar. E atire a primeira pedra, e atira para acertar, hein? Quem não peca ou quem nunca pecou. Santificação aqui, na verdade, meu irmão, minha irmã, é o zelo que todo cristão deve ter pela pregação e ensino da palavra de Deus. Palavra de Deus é a Bíblia. E a Bíblia deve ser pregada, proclamada, anunciada, sem nenhuma alteração ou vício na sua tradução dos originais. E aqui muitas pessoas me perguntam, eu vou aproveitar o embalo do rádio e vou dizer, olha, dá uma olhada aí na sua Bíblia aí. Dê preferência para as Bíblias Almeida, Corrigida e Fiel. Preferência. Só isso. Pastor, mas a minha não é. Tudo bem. Mas se um dia você for comprar, compre uma Almeida, Corrigida, Fiel. E não abra mão da verdadeira pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus não pode ser, de acordo com a vontade do sujeito que está pregando. Por que não? Porque aí, aqueles que estão ouvindo, eles têm obrigatoriamente, você que me ouve, você tem obrigatoriamente, se não estou falhando, você tem que crescer na fé. O que é crescer na fé? É progredir na fé, no conhecimento da palavra. Aí sim você consegue buscar a santificação, que é evitar o pecado. Você não conhece a palavra de Deus, então você tem que ouvir a verdadeira palavra, entender a verdadeira palavra, para você saber exatamente o que é santificação.
Uma coisa faz parte da outra, não há como tirar uma para colocar a outra. São coisas juntas. Porque o homem e a mulher de Deus devem ser perfeitamente habilitados para viverem a regeneração espiritual. Efésios capítulo 2. E essa regeneração espiritual, ela só acontece pela fé na palavra de Deus. Efésios capítulo 12, versículo 14. É para isso que existe igreja. Você está pensando que a gente fala, né? Eu já vi tanta igreja abrir e fechar, meu irmão. Mas tanta igreja abrir e fechar. Mas tanta. Como, olha, eu estou no rádio cristão, há mais de 15 anos, vai. Agora, no rádio já estou, sei lá, com mais 40 anos. Mas no rádio cristão há mais de 15, com certeza. Quantas e quantas programações de igreja eu já vi começar e sumir, desaparecer. E todas que eu vi começar a sumir e desaparecer são do mesmo molde, nos mesmos padrões. Porque a função da igreja, irmão, não é reunir pessoas simplesmente. A função da igreja é glorificar a Deus. Eu não sei qual é o objetivo que te leva para dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. Eu ouço aí toda hora, toda hora eu ouço isso. Olha, campanha não sei do que, campanha de... O objetivo errado. A igreja não é para fazer campanha, a igreja é para cultuar a Deus. Então está faltando o que para essa gente? Provar os espíritos. Ora, prove os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você acha que... olha, o culto foi maravilhoso ontem. É um dos maiores absurdos que o cristão fala. E eu ouço isso olha, tivemos um culto ontem que foi uma bênção. Mas como que foi uma bênção? Eu não entendo. Gente, eu quero entender, não pense você que eu falo, não, peraí, não é possível, sou eu que sou ranzinza. Mas como que o culto foi para Deus e o homem pode dizer que foi uma bênção? Deus se manifestou maravilhosamente ontem na nossa igreja. Mas como? Eu não consigo entender, eu não consigo ver lógica bíblica nisso. Porque nós estamos lá dentro de 4 paredes, muitas vezes, não necessariamente, né? Nós podemos estar, e nós estamos, por exemplo, cultuando a Deus aqui agora. Eu estou aqui em 4 paredes, mas você pode estar caminhando em algum lugar aí, cultuando a Deus. Porque nós estamos com zelo da palavra de Deus. Estamos pregando exatamente o zelo da palavra de Deus que todos nós precisamos ter. Tem esse negócio que Deus se manifestou maravilhosamente. Não existe isso. Isso é conversa mole para... Nem boi dorme mais que essa conversa fraca, anêmica. O culto é para Deus que tem que gostar ou não do culto. Não sou eu que tenho que dizer o culto foi uma bênção. Mas o culto não foi para você. O culto não foi para o pastor, não foi para a mulher do pastor, não foi para o sujeito que foi lá cantar, não foi para o missionário que veio de Bitibitive que foi dar testemunho. O culto não foi para isso.
ou pelo menos não deveria ter sido, né? O culto foi para Deus. Será que Deus gostou desse culto? Eu estou saindo feliz de lá. Será que Deus gostou? Será que Deus se agradou deste culto ao ponto de ter gostado? Porque se eu gostei, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus diz que ela, a palavra, é uma espada que corta dos dois lados e que separa juntas e medulas. Ora, nada que entre cortando dos dois lados e que chega ao ponto de separar juntas e medula vai me deixar feliz. Alguma coisa está errada. As pessoas são enganadas, gostam de ser enganadas. Bom, também, né, gente? Vamos e venhamos, né? Vamos ser bem claros, né? Um país que elegeu Tiririca como deputado federal, não é difícil um pastor enganar aí 50, 100, 200, 300, não é difícil. Por pior que ele seja, ele vai enganar. Porque as pessoas não leem, não testam, não provam os espíritos. É só o sujeito no final do culto falar, gente, o culto hoje foi uma benção. Todo mundo vai sair de lá dizendo que o culto foi uma benção. Ora, quem tem que dizer se gostou ou não do culto é Deus. Não sou eu, não é o pastor, o cantor, o baterista. É Deus que tem que dizer. O culto não foi para ele? Então, adianta o cozinheiro, eu estou tentando fazer as pessoas entenderem, adianta o cozinheiro fazer lá um prato delicioso, ele fala, olha, o prato está ali, olha, é um prato delicioso, aí você vai comer, você fala, um negócio sem graça, está delicioso para ele. Agora, ele não faz a comida para ele, o cozinheiro faz. O chefe, ele faz para quem? Para as pessoas que vão comer. Ele não tem que agradar ele, não é o sabor dele, é o que as pessoas gostam de comer. É exatamente, nós não fazemos culto para nós, para a gente sair de lá dizendo que o culto foi uma bênção, que Deus se manifestou, que Deus falou. Que Deus falou coisa nenhuma. Se Deus falou, porque pregou a palavra. Então, as pessoas gostam de ouvir essas falácias, essas lorotas, essa conversa sem graça, sem água, sem sal, sem açúcar, essa conversa, sabe, insossa, essa conversa boba, de que o culto foi uma benção, adorei. Você quer ver eu ficar bravo? Eu abri o Facebook, normalmente são as minhas amadas irmãs, né, que escrevem lá, olha, o culto foi uma... Mas eu fico bravo. Porque eu digo, se o culto foi uma benção, então foi uma droga. Se ela está achando que foi uma benção, não foi bom, Deus não aprovou isso. É o óbvio. Igreja é para reunir os salvos e fazer com que os salvos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e prestar um culto a Deus, um culto em espírito, mas isso é bíblico, é só ler, um culto em espírito e em verdade. Um culto que adore a Deus, um culto onde Deus nos corrija, nos repreenda, nos ensine, nos exorte, nos aconselhe. Isso é culto. O resto é festa, o resto é gritaria, pula-pula, música, passinho para frente, passinho para trás, dá a mão para o que está aí do lado, fala para o que está atrás de você. Isso daí é
É programa de auditório, gente. E eu fiz isso tanto tempo na minha vida. O culto não é isso. Será que Deus recebe isso? Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo nada que me dê certeza de que Deus receba esse tipo de panfletagem. Deus recebe a minha adoração sincera. Então, irmão, irmã, não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Querido e poderoso Deus, que tudo que foi dito aqui hoje, Senhor, tenha ajudado os meus irmãos e irmãs a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, que os meus irmãos e irmãs sérios e comprometidos com a verdade, porque só aqueles que estão comprometidos com a verdade estão comprometidos com o Senhor, porque o Senhor é a verdade. Que eles possam, Senhor, fazer uma análise da sua vida. E assim como termina um ano e começa outro, que comece um ciclo de verdade nas suas vidas. Cuida de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e livra-nos de toda forma do mal. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.